Bom dia, queridos irmãos. Chegamos a um novo volume do Alimento Diário, o terceiro volume dessa série Salvos pela Sua Vida. O título dele é Muito Mais, baseado no versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 10, que diz: Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nessa semana, nós começamos a primeira semana desse novo volume. E hoje, segunda-feira, Alimento Diário na mão, Jesus no coração. O título: O verdadeiro milagre. E o versículo, Hebreus 2:1, que diz: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Senhor Jesus, nessa nova semana, nesse novo dia, Senhor, nós queremos nos apegar com firmeza às verdades que nós ouvimos. Obrigado por tudo que o Senhor nos falou até aqui, mas nós queremos ainda avançar, nós queremos ouvir mais o Senhor, nós queremos ouvir o Teu falar, queremos ser íntimos do Senhor. Fala, Senhor, ao nosso coração. Nós queremos nos apegar com firmeza àquilo que o Senhor fala, para não nos desviarmos, para nós não sermos como meninos agitados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Não, nós queremos apenas o Teu falar. Ó Senhor Jesus. Nessa semana, então, o título dessa primeira semana é Andamos segundo o Espírito, e está baseado no versículo de Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, versículo 4, que diz: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui, essa semana, então, nós vamos ver um pouco mais esse trecho de Romanos 8. Nós já vimos alguns versículos, algo que Romanos 8 nos diz em semanas anteriores. Mas, irmãos, é o que esse versículo nos diz. Nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades que nós ouvimos. Perdão. Por quê? Às vezes nós ouvimos uma verdade e ela fica rapidamente, ela some da nossa mente. Ela passa, fica ali um pouquinho e de repente ela some. Então, o ruminar a palavra é para que as verdades, para que nós nos apeguemos às verdades, para que essas verdades elas fiquem gravadas na nossa memória, no nosso coração, no nosso espírito, para realmente nós não nos desviarmos delas. Então, repetindo esse versículo de Hebreus 2:1, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Isso é um encargo do Senhor. Logo que ele escreve, que ele fala o Pentateuco para Moisés, se você notar, por exemplo, Deuteronômio, ele, entre aspas, repete muito do que já havia sido escrito, do que já havia sido falado. Por que isso? Porque realmente Deus sabe, irmãos, como é que nós nos comportamos. Ele sabe que a gente vai para a reunião, ouve uma palavra, ou mesmo na leitura, nós ouvimos uma palavra e de repente na hora de prática a gente esquece. Então o Senhor tem esse encargo de repetir a palavra para que nós ruminemos, e uma vez ruminando essa palavra, nós nos apeguemos com firmeza a ela. E esse capítulo de Romanos, irmãos, é um capítulo que nós realmente precisamos ter firmeza. Essas verdades em Romanos 8, elas precisam estar firmes no nosso coração. Romanos 8 é um capítulo que fala tanto do Espírito mesclado, que é o Espírito de Deus com o Espírito do homem, e também ele nos fala para onde Deus quer nos levar. Nos versículos 29, no versículo 28 a 30, nós vemos um pouco disso, Romanos 8. Olha só, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É um versículo muito conhecido, mas precisa ler os outros versículos para entender esse contexto, tanto os versículos acima quanto os abaixo, Continuando, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só essa revelação, irmãos. Isso mostra praticamente que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, embora muitas vezes nós ignoremos esse propósito. Ali no versículo 28 é bem claro: todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que nós achamos que esse bem, por isso que a gente às vezes não entende, às vezes nós não entendemos como é que essas coisas cooperam. Eu estou sofrendo, eu estou numa situação difícil, como é que está cooperando? O que nós precisamos entender é que Deus, irmãos, é para onde Deus quer nos levar. Deus quer nos dar a sua glória e Deus quer nos levar à glória, à glorificação. É isso que diz o versículo 30 que nós vamos ler. E nós precisamos entender isso, nos apegar a essa verdade. Então o bem que o Senhor diz aqui, que tudo coopera para o bem, é esse objetivo. Tá vendo? Ele fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus hoje, irmão, é nos levar à glória. A revelação de Romanos 8 mostra isso. Para isso, e aí entra o tema dessa semana, nós precisamos aprender a andar no Espírito. Porque uma vez andando no Espírito, nós agradamos a Deus, nós temos a presença de Deus, nós temos a glória de Deus. Então tudo ao redor, ele vai cooperar com o plano que Deus tem. Qual é o plano que Deus tem? Te levar para a glória, para o reino. Muitas vezes esse bem que Deus quer para você, você ainda não entende. Olha uma coisa interessante, irmãos. O trabalhar de Deus hoje é um trabalhar interior, certo? É um trabalhar em que a sua glória Paulo fala isso em 2 Coríntios 3. Hoje a glória de Deus está sendo trabalhada no nosso interior. Mas, irmãos, o que acontece? Se você olhar, por exemplo, o que nós vimos na semana passada sobre a glória, sobre o Evangelho da Glória, tudo que Deus fazia no Antigo Testamento era exterior. Veja o exemplo de Moisés. A glória que Moisés refletia era exterior. O que significa, irmãos, que o trabalho de Deus no homem também tinha que ser exterior. Então esse trabalho exterior demora muito mais tempo para ter resultado do que o trabalho interior. Então Moisés, ele começou a ser trabalhado por Deus com relação à glória de Deus quando ele já tinha 80 anos. Os primeiros 80 anos dele foi um trabalhar totalmente exterior, em que Deus preparou situações e situações para que Moisés ficasse numa posição em que ele pudesse receber a glória de Deus. Hoje, irmãos, por causa da obra de Cristo, o trabalhar de Deus em nós é no Espírito, no nosso interior. Agora, se nós fechamos o nosso interior, se nós só andamos pelas coisas que nós vemos, se nós só andamos pelas coisas exteriores, então, irmãos, muitas vezes Deus ainda precisa usar as coisas exteriores para tratar conosco. É por isso que esse versículo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, mesmo que as coisas exteriores não estejam indo bem, elas estão cooperando para quê? Para que Deus consiga achar uma brecha para entrar, para trabalhar no seu interior, para trabalhar sua glória no seu interior. É muito mais difícil essa obra de transformação exterior que Deus tem. É difícil tanto para Deus quanto para nós, irmãos. Veja um exemplo do povo de Israel. Era para o povo de Israel chegar à boa terra em poucos dias, mas o povo de Israel era um povo de dura cerviz. E aí precisou 40 anos, né? E todo aquele povo caiu no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Isso mostra essa questão exterior. Nós, irmãos, o trabalhar de Deus em nós hoje, ele pode ter muito mais efeito se Deus conseguir trabalhar a sua glória para o nosso interior. Mas para isso, por exemplo, nós precisamos ir diante do Senhor. Uma coisa que ficou assim, eu desfrutei bastante na semana passada. Moisés, por exemplo, depois que ele viu isso, essa questão do trabalhar de Deus, ele tirava toda a oportunidade que ele tinha para ir à presença do Senhor. Ele até a tenda da congregação, ele montava fora do arraial, ele se afastava. Todas as coisas, os problemas, tudo assim, aquilo que Moisés
tinha para fazer estavam dentro do arraial. As responsabilidades dele. Quando ele ia ter comunhão com o Senhor, ele saía, ele levava a tenda para longe. Você pode ver isso em Êxodo 33, 7. Eu vou até ler esse versículo. Êxodo 33, 7, olha só. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então ele deixava os afazeres dele no arraial bem longe e ele tirava esse tempo para quê? Para ter comunhão com Deus. Então hoje, por exemplo, na segunda-feira, está começando a introduzir esse assunto de nós andarmos no Espírito. Se nós quisermos, se nós queremos, aliás, ter comunhão com o Senhor, se nós queremos exercitar o nosso Espírito e ter comunhão com o Senhor, vai chegar uma hora que nós vamos, no dia, nós precisamos tomar também um tempo, deixar as nossas coisas de lado e nos afastar para ter comunhão com Deus. Você fecha a porta do seu quarto, ou você vai para um lugar na sua casa em que você tenha sossego, em que nada vai te atrapalhar, não leve seu celular, não leve nada que te atrapalhe. E ali você tem comunhão com Deus e deixa Deus falar a você, deixa Deus trabalhar em você, mostrar, iluminar você. Moisés ele se preparava em Êxodo 34, o versículo 2, o Senhor falava para Moisés, prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Então Moisés, o Senhor falava, ele era bem claro, Moisés, amanhã eu quero que você venha aqui para cima do monte, nós vamos conversar. Então você se prepara. Nós precisamos nos prepararmos. Às vezes nós temos um dia muito corrido, não é? Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer muitas coisas. Nessa hora você precisa se preparar, você precisa preparar um tempo em que você vai deixar essas coisas e ir diante do Senhor. É esse exercitar do Espírito, irmãos, diante do Senhor que vai nos revelar, nos dar revelação do que Ele quer. Porque assim, enquanto nós fazemos a nossa rotina no dia a dia, nós podemos estar no Espírito, nós podemos estar cantando, louvando ao Senhor, invocando o nome do Senhor, mas é difícil você, por exemplo, trabalhar e orar ao mesmo tempo, ou ler a palavra, dando total atenção para Deus. Então, no nosso dia, nós precisamos preparar um tempo, como Moisés fazia, nos afastar e ter comunhão com Deus, porque é nessa hora que Deus vai falar e vai nos iluminar. Deus hoje, irmãos, quer trabalhar no nosso interior. E é nesses momentos que Ele vai conseguindo trabalhar no nosso interior, expondo quem nós somos, nos iluminando, e aí nos transformando. Se Ele não consegue dessa forma, uma forma em que nós paramos, nós entramos no Espírito, nós exercitamos nosso Espírito, nós separamos um tempo no nosso dia para ir na presença do Senhor. E quando eu digo um tempo, é um tempo considerável, né? Lógico, você pode ir aumentando o tempo, mas enfim, se nós não damos o devido tempo que é de Deus a Deus para que Ele encha o nosso interior com a sua vida, a sua própria pessoa, a sua glória, o que Deus vai ser obrigado a fazer? Trabalhar através das circunstâncias. E aí as coisas começam a ficar difíceis, irmãos. Porque aí Deus precisa forçar um momento em que forçar uma situação em que você pare e olhe para o Senhor e fale assim, puxa Senhor, eu preciso do Senhor, não é? Então olha só, é tão mais simples nós trabalharmos Deus trabalhar pelo nosso interior, nós nos abrimos, nós dando tempo para Deus fazer isso, indo na presença do Senhor, confessando nossos pecados, aprendendo realmente do Senhor, mas é tão mais simples do que nós aprendemos exteriormente. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer com que os irmãos entendam. Aprender exteriormente, às vezes, irmãos, é muito doído. É muito doído. Você pega o exemplo de Maria e Marta, em Lucas 10, as duas estavam ali, o Senhor estava na casa, Maria estava ali diante do Senhor, ouvindo as palavras do Senhor, e Marta estava ali trabalhando para lá e para cá. E tem um momento que ela reclama, ela fala pro Senhor, Senhor, eu estou aqui atribulada, manda a minha irmã vir me ajudar. E aí o Senhor falou para ela, Marta,
andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco, olha só, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Estou lendo em Marcos 10, versículo do 39 ao 42. Então, olha só a situação de Marta. Se você olhar para a situação de Marta, Deus só vai conseguir trabalhar através do exterior, levantando situações em que Marta pare. Já Maria não, Maria ela está ali, fala que ela quedava-se diante do Senhor, não é? Ela quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos, versículo 39. Por que ela fazia isso? Ela tirou um tempo para ouvir o Senhor. Você pode até falar assim, mas Marta tinha razão, Maria tinha que estar ajudando. Pode até ser que ela deveria estar ajudando, mas a questão é, irmãos, nós escolhemos errado. Muitas coisas nós temos para fazer, mas tendo coisas ou não para fazer, nós precisamos de um tempo para nos assentar diante do Senhor e ouvir a sua palavra. Se nós, irmãos, não fazemos isso no nosso dia a dia, aí Deus só tem uma solução: trabalhar no exterior, para nos fazer parar, para nos fazer nos voltar a Ele. Esse trabalhar exterior é mais demorado, é muito mais demorado e muito doído. Então vamos deixar, irmão, Deus, a glória de Deus, ir queimando, iluminando e queimando as coisas que ainda são negativas em nós e deixar Deus encher o nosso interior. Quando? Nesses momentos em que nós estamos no Espírito. E aproveitar, o dia de hoje, o título do dia de hoje é um título maravilhoso, porque ele fala do verdadeiro milagre. Na última, página 9, o último parágrafo diz: diante disso, podemos dizer que os milagres em nossa vida não ocorrem apenas exteriormente por meio de curas, fenômenos extraordinários e soluções financeiras. O verdadeiro milagre ocorre interiormente, transformando-nos e conformando-nos a Cristo, até que sejamos glorificados. Isso sim é o verdadeiro milagre que opera em nós dia após dia. Aleluia. Eu acabei não lendo o trecho restante de Romanos 8. Eu parei no versículo 28, não é? No versículo 28, Romanos 8, 29, aliás. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse conforme à imagem de seu Filho é o que está falando nessa leitura do Alimento Diário. É esse verdadeiro milagre. Então Deus quer trabalhar no nosso interior, tudo isso que eu falei, Deus quer trabalhar no nosso interior por meio do nosso Espírito, de nós estarmos no Espírito, para que esse milagre aconteça. Isso é um milagre. Isso é difícil para Deus. O resto não. E aí, por fim, o versículo 30 diz: aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então o que Deus está fazendo hoje, irmãos, é nos levar para a glória. Puxa, nós precisamos tocar nisso. Às vezes nós ficamos atrás das coisas exteriores, dos milagres, entre aspas, milagres exteriores, quando na verdade Deus está querendo trabalhar no nosso interior para nos levar à glória. E isso, irmão, só pode ser conseguido se nós aprendermos a andar no Espírito, que é o tema dessa semana. Então vamos dar, no nosso dia, vamos dar tempo para o Senhor. Vamos fazer igual Moisés, porque às vezes a gente olha Moisés, olha as coisas grandes de Moisés, fala, nossa, olha lá, ele era amigo de Deus. E a gente não nota o modo como Moisés foi conquistando isso. Moisés ele não foi desde sempre amigo do Senhor. Tem um trecho em Êxodo, logo depois que o Senhor fala com ele, que fala para ele o que é para ele fazer. Depois que o Senhor sai, e ele volta e ele vai para o Egito. E ele para numa estalagem e naquele trecho fala que o Senhor queria matar Moisés. Olha que coisa forte, não é? Porque ele não tinha circuncidado os filhos dele. Então, olha só, ele saiu do Senhor querer matar ele para uma condição em que ele falava face a face com o Senhor. Então, precisamos prestar atenção nas dicas, nos detalhes
que a Bíblia nos dá. Como é que Moisés fazia isso? Ele se preparava, ele preparava um tempo no dia dele. E Moisés, irmãos, vou falar a verdade, devia ser muito mais ocupado do que nós. Imagina quantas pessoas não recorriam a Moisés. Então nós precisamos nos preparar, tirar um tempo. E nesse tempo você deixa o seu celular, você deixa a televisão, deixa tudo. Se tranca no seu quarto ou em algum lugar que você tenha tranquilidade e busque a presença do Senhor. Isso vai ajudar-nos nós a receber, assim, a conquistarmos, né, intimidade com Deus. O Senhor vai conseguir trabalhar o nosso interior e não vai precisar ficar trabalhando no exterior, nas circunstâncias. Isso você vai ver, vai mudar muito a forma do nosso serviço a Deus e vai mudar muito a nossa relação com Deus. Que o Senhor possa te abençoar, querido irmão, grandemente nesse dia e que você possa meditar nessa palavra. Espero que você possa realmente tocar em tudo isso que você leu, que você ouviu, que você ainda vai ler e que o Senhor possa te iluminar. Amém? Jesus é o Senhor.